segundo ataque que o inimigo fez a esses jovens teve a ver com o aspecto físico. Por quê? Porque colocou-se diante deles uma mesa com todas as iguarias que o rei comia. E eles comeram das iguarias do rei ou não? Olha para o versículo 8. Olha o que disse Daniel. Daniel 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse, não o quê? Ele disse, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Agora, por que Daniel não comia das iguarias do rei? Por que Daniel se mostrou firme a ponto de dizer, eu não vou comer? E certamente isso implicaria até mesmo risco para a sua vida. Quais foram os motivos que levaram esses jovens, Daniel e os outros também, a não participar da mesa real? Eu queria que você entendesse que nós temos pelo menos 4 motivos aqui. Primeiro, os babilônicos, como outras nações pagãs, comiam o quê? Carnes imundas. Você sabia que a Bíblia fala sobre carnes imundas? Em Levítico, o 3º livro da Bíblia, no capítulo 11, apresenta ali uma lei sobre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. A Bíblia claramente declara de que há animais que não devem ser ingeridos. E no versículo 7, Levítico 11, 7, menciona lá um dos mais usados no Brasil, o porco. Também o porco, diz a Bíblia, ele é imundo. Você que está me assistindo, talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas espera aí, pastor, quer dizer que eu não posso comer carne de porco? Não, não deve. Não só porco. Leia a sua Bíblia em Levítico capítulo 11. Ali há uma relação de animais que você não deve comer. Por que não? Porque eles são imundos. O que significa ser imundo? Não é que ele vive num ambiente sujo, não é que porque o porco mora numa pocilga, não. Eles são imundos porque a carne não é própria para usar como alimentação. De fato, Deus criou o ser humano para ser vegetariano. Nós somos vegetarianos por natureza. Agora, por causa do pecado, o homem começou a comer carne e Deus então permitiu que o homem comesse carne, mas agora criou uma lei separando animais que podem ser comidos de animais que não podem ser comidos. Então ali na mesa do rei haviam animais que a Bíblia condena. Por isso Daniel e seus companheiros não comeram das iguarias do rei. Um segundo motivo, os animais não tinham sido mortos de acordo com a lei levítica. E no livro de Levítico dá orientação sobre como o animal deve ser sacrificado antes dele ser comido. E eles usavam certos tipos ou agiam de certa maneira de encontro à lei levítica. Por isso eles não poderiam comer. Há também um terceiro motivo. Uma porção desses animais era oferecida aos ídolos. Esses animais eram sacrificados aos ídolos e depois vinham para as mesas, para que através da comida desses animais, os deuses fossem adorados. Essa era uma prática comum em Babilônia. Então aqueles alimentos eram sacrificados aos ídolos. Por isso Daniel não comeu. E um quarto motivo, o consumo de mantimentos e bebidas alcoólicas contra os princípios da temperança, como apresentado no Antigo Testamento. E ali menciona também o vinho que o rei bebia. E a Bíblia condena o uso do vinho. Diz Provérbios de que vinho nem bebida forte devem ser ingeridas. Diz que o vinho, ele atrapalha a mente da pessoa. E a única forma que Deus tem de se relacionar com o ser humano é através da mente. Por que eles foram atacados nesse ponto? É porque através de uma alimentação, a mente pode ser atacada. E se a mente é atacada, Deus não consegue se comunicar bem com as pessoas. Kênia. Pastor,
Ao se recusar a comer dessas iguarias, Daniel estava nos incentivando hoje a sermos vegetarianos ou veganos? Claro. Aqui em Daniel capítulo 1, nós temos claramente essa orientação. Olhe, por exemplo, em Daniel capítulo 1, vou dizer para você o versículo. Olha o versículo 12. O que disse Daniel para o cozinheiro-chefe, para convencê-lo a não comer desses alimentos? Experimenta, peço aos teus servos 10 dias, que se nos deem, o quê? Legumes a comer e mais o quê? A água a beber. Então a dieta original de Deus para o ser humano é a dieta vegetariana. E eles praticavam isso. E aqui você percebe claramente um grande desafio, porque eles, ao se negarem a comer desse alimento, eles estavam colocando em risco a própria vida. Mas antes morrer do que desobedecer a Deus, era o lema desses jovens. Sim, Kênia? Ainda nesse tema, mas a gente vê no Antigo Testamento mesmo, Deus mandando sacrificar e comer, e não eram vegetais. Sim. Cordeiros, carneiros. Claro, exatamente. A morte de animais fazia parte do sistema sacrificial. E eles comiam essas carnes desses sacrifícios depois, o sacerdote principalmente. Todo o sistema sacrificial e a morte de animais foi estabelecido para orientar o povo de Deus sobre o plano da salvação. E cada animal que era levado até o santuário para ser morto, tipificava o Messias, que um dia viria morrer por eles. Agora, o ideal de Deus era que eles não comessem carne, mas Deus permitiu que o homem comesse carne. Por que ele permitiu? Logo após o dilúvio, quando as águas inundaram toda a terra, não sobrou vegetação. E temporariamente Deus permitiu que o homem comesse carne, até que a vegetação voltasse a crescer. Uma vez que a vegetação voltasse a crescer, o homem deveria abandonar o alimento carne. Mas ele não fez isso. Deus, sabendo disso, já havia prescrito uma lei dos animais que você pode comer e não pode comer. Então não é pecado se alimentar da carne, dos alimentos que Deus autorizou, não é pecado. Isso tem que ficar claro para todos nós. Mas o ideal é o quê? É que eu não coma. Então Deus tem um ideal para o seu povo. E o ideal é o vegetarianismo. Não que seja pecado se alimentar dos alimentos limpos, assim chamados na Bíblia. Mas Deus permite. Mas há o ideal divino que é o vegetarianismo. Aparecida? Quais são esses animais que estão... Em Levítico capítulo 11, se você quiser dar uma olhadinha na sua Bíblia, pode abrir comigo aí. E eu vou citar vários para vocês. Levítico capítulo 11, aqui está dizendo assim, leis sobre animais limpos e imundos. Encontrou aí? Versículo 4. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, verso 5, o arganaz, verso 6, a lebre, verso 7, o porco, verso 9, de todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes, todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Verso 10, porém todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, esses serão para vós outros abominação. Aqui em todo o capítulo são mencionados os nomes de que podemos comer e não podemos. E também algumas características. Nos peixes, por exemplo, devemos comer os que têm barbatanas e escamas. Pastor, Sim, Penha. A Bíblia não cita que Jesus fez um jejum de carne quando ele foi para o deserto? No deserto ele jejuou de todo o alimento, né? Ele ficou 40 dias sem se alimentar. Não comeu nada lá. Agora o Cristo comia carne, certo? Ele celebrou a Páscoa e a Páscoa envolvia o comer o cordeiro. Agora, o alimento que Jesus comeu nos dias dele, para a carne que hoje nos é servida, há uma diferença muito grande. Por quê? Com relação ao tipo de carne.
a questão de ser saudável ou não, a questão do tratamento que é dado aos animais e, principalmente, a questão da proliferação de doenças através da carne, que não era o que acontecia nos tempos bíblicos. Sim, Leonardo? É um assunto meio polêmico, né? Sim. Mas, na visão do senhor, o porquê de todos os segmentos, digamos, evangélicos, até não evangélicos, que tentam seguir a palavra de Deus, por que eles aboliram o uso de não comer, de comer a carne, né? No caso. Por que as pessoas não estão preocupadas com esse tema? Na visão do senhor. Por que as senhor? igrejas não estão ensinando isso? É. Eu acho porque nós estamos nos afastando da Bíblia. E você que nos assiste em casa, talvez está se perguntando, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Por quê? Respondendo a pergunta do Leonardo, porque as igrejas estão se afastando cada vez mais da Bíblia. E eu quero convidar você para nós voltarmos para a Bíblia. O que esse livro tem para ensinar para você e para mim? Quais são as verdades que ele apresenta e que estão sendo ignoradas, inclusive por pessoas que ensinam a palavra de Deus?